Castlevania. Só uma leve explicada também no que é Dark Fantasy, né? Às vezes a pessoa cai de paraquedas e não sabe nem o que é Dark Fantasy. Normalmente numa história de fantasia tradicional, tipo um RPG de fantasia tradicional, você é um aventureiro que recebe uma missão de um rei justo lá para poder destruir um bruxo malvado que tá que tá ameaçando o mundo. Esse é o fantasia fantasy, sorry, né? Fantasia medieval, etc. No Dark Fantasy, esse bruxo já dominou o mundo. E aí você já tá vivendo num mundo em que o bruxo do mal é o líder e aí existem ramificações. A gente já conversou aqui sobre isso, sobre Grimdark, Noble Dark, essas coisas assim. Então existem ramificações e você é tão fodido quanto o bruxo do mal e você só quer viver mais um dia e matar todo mundo ao redor, queira te impedir disso, ou você não, é um nobre cavaleiro que vai todos os dias ao lago recolher lenha e quer fazer o mundo virar um lugar melhor. Então, essa é a principal diferença. E no Castlevania, normalmente a história se passa já quando o Drácula tá no domínio. E aí, tradicionalmente, os jogos se passam chegando no castelo do Drácula. Por isso que chama Castlevania. E então as pessoas querem impedir o Drácula de dominar o mundo. E você está ali com um Belmont, normalmente, na maioria dos jogos. Lá no Symphony of the Night é o Alucard, que é filho dele. Mas tentando impedir que o Drácula domine o mundo. A referência que a gente está dando aqui é mais da animação da Netflix, que é talvez mais simples de se digerir. Mas se você for um jogador e quiser jogar também todos os jogos, desde o Nintendinho e até os mais recentes, fica à vontade também, todos são excelentes e vale muito a pena jogar. O Castlevania, ele tem esse aspecto de fantasia sombria, de Dark Fantasy, justamente por causa da série, justamente por causa de que o Drácula, acontece uma situação com a esposa dele, que é morta lá, acusada de bruxaria e tudo mais, a esposa dele era humana, e ele fica putaço. E ele fala assim, caralho, eu tentei ser bom com a humanidade é um lixo, quero que todo mundo se foda. E aí ele foi, e aí, release the Kraken, né? Aí ele solta os demônios em cima da galera pra fuder com todo mundo. E isso, o Belmont, que é tradicionalmente um caçador de vampiros, a família dele é caçador de vampiros, e a mocinha de cabelo loiro lá, que eu não lembro o nome, que é meio que uma maga, que um clã de magos e tudo mais lá, se juntam para poder impedir isso. Então, com isso, você tem muita destruição em massa, assim, causada pelos dos demônios. E aí acho que já estão 3 ou 4 temporadas, não lembro mais, que a história moveu, né, e tudo mais. E aí tem algum outro Castlevania também, o Castlevania Night alguma coisa, que também já tem umas 2 temporadas, que é lá no futurozão, assim, no futuro desse daí, né, porque esse daí se passa em, sei lá, 1300, e o outro se passa, sei lá, 1800, 1700. Então, e é uma questão que muita gente eu vejo questionando também, e isso aí para uso em RPG, que eu já vi muita gente falando assim, eu queria colocar vampiro na minha história de D&D. E aí, a maior referência que a gente tem de vampiro em D&D é Curse of Strahd, né, a Maldição de Strahd, e é uma boa referência, mas quando a gente vai pegar o livro e vai olhar a criatura vampiro no livro, ele é uma coisa meio estranha, assim, né? Eu lembro muito do vampiro na terceira edição. A imagem dele era completamente nada a ver, assim, era uma coisa bizarríssima. E aí depois eles foram adicionando outras coisas como cria vampírica, uns negócios assim pra ficar mais, pra poder desdobrar o tema, mas também meio que se deixa a desejar, assim. Recentemente eu vi um cara perguntando assim, eu queria adicionar, ele queria informações sobre como funcionava o Vampiro à Máscara para poder adicionar os clãs de vampiro no jogo dele de D&D. E aí a galera falou assim, calma aí, cara, são duas coisas muito, muito discrepantes pra você querer juntar e criar, sei lá, classes de vampiro dentro do coisa de acordo com o clã dele, sabe, com poderes diferentes. É um balanço que provavelmente não vai dar certo. Mas o Castlevania, a animação, é um exemplo bom de como se usar vampiros em uma fantasia medieval, colocando eles justamente como pode ser o Big Bad Evil Guy, né? Um Lorde Vampiro tal qual o Drácula, com suas crias que não necessariamente são crias vampíricas, mas demônios, diabos,
outras criaturas inferiores que seriam vassalos dele, né? Que seriam minions dele e que estão ali com a intenção mais básica do mundo. A gente estava falando de história safada um tempo atrás aqui, mas a história mais básica do mundo, que ele quer dominar o mundo, ele quer destruir todo mundo, ele quer, sei lá, qualquer coisa que você achar que ele, como um vampiro lord, um lord vampiro, gostaria de ter. Apagar o céu, tem um dos apagar o sol, tem um dos Castlevania que o objetivo do vilão é apagar o sol. Fazer um eclipse eterno, assim, para os vampiros poderem viver a qualquer hora do dia. Faz sentido também, querendo ou não. Então, é uma animação muito boa, a da Netflix. Todas as temporadas e todas as variações dela, o spin-off dela que eu falei, que é um pouquinho mais pra frente, que é com Richter, também é muito bom. E vale muito a pena assistir pra pegar essa referência de Dark Fantasy pra você colocar na sua mesa. Eu confesso que eu nunca, não só não joguei, como nunca vi. Não joguei nenhum dos Castlevania, passei batido. Ele era uma coisa meio Metroid, né? A dinâmica, era a plataforma, né? 2D. Cortou o microfone, você tá mutado. Ou cortou. Você se mexeu, né, Luiz? Mexi. Aí já voltou agora. É tanto que depois originou-se o termo Metroidvania, né? Então, pois é. Eu não joguei, era do Super Nintendo, se não me engano. Eu não joguei, e aí quando veio o anime, eu perdi o bonde. Igual Zelda. Eu nunca joguei com Zelda e, enfim, só conheço o Zelda de jogar no. Você jogou com Zelda? Viu as figurinhas. Eu jogo com Zelda. Não, eu jogava. Eu gostava de jogar com ele no Super Smash Bros. Mas já ouvi falar muito bem. Já insistiram mais de uma vez comigo pra assistir o anime na Netflix. Talvez seja uma possibilidade, porque eu fiquei bastante satisfeito com o Overlord. Depois de encherem muito meu saco, eu assisti. E também é um Dark Fantasy bem interessante. Quase que coloquei aqui, devia ter colocado. Eu quase coloquei também. Até ele me decepcionar na terceira temporada, eu gostei das primeiras temporadas. Assim. Então tá aí uma possibilidade, vou botar na minha lista da Netflix pra ver. Castlevania ele é um bom exemplo de história de vampiro aventuresca, né? Ela tem elementos ali que você pode utilizar, como Jesus falou, para D&D, porque muitas histórias de vampiro elas não são abertas a esse sentido. Elas são muito mais dramáticas, muito mais voltadas pro íntimo, pro interior, pro seu âmago. E D&D não combina muito com isso. É igual a história, né? Eu quero fazer os clãs para D&D. Não vai funcionar muito bem, cara. A única coisa que você vai poder fazer nisso aí é criar uns vampiros com poderes diferentes, e só. Vai ser a diferenciação dos clãs. Então, acho sim Castlevania um bom exemplo para quem gosta de RPG de aventura usar o Dark Fantasy. Ah, mas eu não quero fazer uma história de vampiro. Não tem importância, cara. Com exemplo, você pode fazer um monte de outras coisas e fazer a coisa funcionar do jeito que você precisa, porque nós estamos falando de inspiração e de referências. E aí o resto é da sua cabecinha ou do chat GPT que vai fazer toda a história para você, que eu sei que você está assistindo a gente falando aí que vai fazer da sua cabeça, mas vai lá no chat GPT pedir para ele criar. Pelo menos você vai poder usar um prompt decente. Falar assim, faz uma aventura pra mim inspirada em Castlevania. Em Castlevania, exatamente. Podemos seguir, senhores? E aí, se você fizer isso, não me conta, tá? Não volta aqui pra me contar, não. Ou volta, né? Pode voltar e contar, não tem problema não. Conta pro vermelho no privado, manda mensagem pra ele. Não, vai lá nos comentários e comenta. Não escuta o Marcelo, logo o Marcelo está querendo sabotar nosso canal. É pra você ir lá e comentar. Eu só não quero ter que insultar as pessoas em público. Pode insultar, não tem problema. Gera engajamento, cara.